Oi, galera do sexto ano. Então vamos lá, né? Agora, hoje, vamos para a nossa segunda aula. Na verdade, nossa segunda videoaula, né? Lembra que a primeira aula eu falei só algumas principais características, né? A localização. Também falei dos povos, só que eu não aprofundei. Eu disse o quê? Ficaria para essa aula aqui. E essa aula de hoje, ainda, né, dando continuidade, essa grande civilização, que são os mesopotâmios. Hoje nós vamos falar sobre as principais civilizações. Vamos aprofundar realmente, né, para que vocês entendam a importância, né? Quando eu sempre falava em sala de aula, gente, que muitos diziam, professora, para que eu estou estudando história? Porque não vai me servir para nada. Olha que sempre eu digo, a história, ela não é um estudo do passado. Na minha época, quando eu estudei, quando era lá do fundamental, as professoras diziam, quando era para conceituar o que é história, sempre diziam assim, é o estudo do passado. Lembra em sala de aula, né, naquelas aulas de pré-história, na aula de história, a importância dos fundamentos da história, que eu digo que história, a gente vivencia, né, a gente revisita o passado para compreender o presente e para interferir no futuro. Então, hoje é a oportunidade de vocês se aprofundarem mais um pouquinho para nós entendermos algumas coisas que nos foram deixadas, né? O legado dos povos da Mesopotâmia. Mas, na primeira aula, eu falei sobre a localização, né? Onde era localizado. Eu acho que todo mundo já está cansado de saber o porquê, né, do termo, né? Por que o nome Mesopotâmia. Eu falei na primeira aula. Agora, eu acho que eu não falei o porquê do nome. Esse nome, né, terra entre os rios, ele foi dado, né, porque tinha um grego chamado Políbulo, ele estava lá, né, turistando naquela região, né, que compreendia. Só que ele chegou lá e não sabia em que região ele estava realmente. Então, acho que naquele período ele chegou lá, né, perguntou para alguém, olha, vem aqui, que região é essa? Como a pessoa que eu acho que foi dizer que região ele estava, não falava o grego, ele, obviamente como grego, ele deu o nome de Mesopotâmia. Eu vou colocar aqui para vocês observarem. Mesopotâmia, né? Eu até cortei. Meso quer dizer uma região que está no meio, ou está entre. E potamos quer dizer rios. Portanto, Mesopotâmia quer dizer a terra entre rios, só que é uma expressão grega. Anotaram? Ah, isso aí você não precisa não, né? Porque tia Luana vai colocar aqui, olha. Aqui mesmo no vídeo ela vai colocar esse lembrete para que vocês nunca mais esqueçam, tá certo? Então vamos lá, vamos aprofundar. Eu já falei que eram terras, né? Uma terra entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses rios, né? Eu também já falei em outras aulas que todas as regiões da antiguidade, eles eram áreas muito desérticas ou o clima, né? Que isso eu não vou me aprofundar porque aí é com o professor de geografia. Mas eram civilizações que dependiam muito dos rios. Obviamente, claro, que essas sociedades, né? Essas sociedades eram chamadas de sociedades hidráulicas. Por que esse nome hidráulica? Eu acho que vocês já observaram algum momento, né, dentro do contexto contemporâneo, dentro da casa de vocês, a parte hidráulica da minha casa está ruim, ou seja, questão de encanamento. Essas sociedades hidráulicas eram porque elas dependiam não só do rio, mas economicamente tudo aquilo que o rio propiciava, né, essas sociedades. Mas também o rio, ele era obviamente muito importante para esses povos, mas também tinha um processo muito importante de saber, era em relação ao que o rio trazia de coisas assim que a gente diz negativas, né? Era o caso da Mesopotâmia. Não era em vão que nós vamos depois estudar uma dessas civilizações que eles foram pessoas que desenvolveram um sistema de irrigação, né? Um sistema de drenagem bastante evoluído para aquele tempo.
Mas isso eles só possibilitaram por uma questão de necessidade. Por que essa necessidade? Porque eles tinham, olha, presta atenção, logo quando eu expliquei na primeira aula, né, sobre a localização, a gente observa de que os povos da Mesopotâmia, como eles estavam organizados. Era uma região que era uma região bastante montanhosa, eu deveria ter colocado aqui, mas vamos tentar achar imaginar, né? Imaginar como é que seria essa região. Então vamos lá, a região ficava o rio na parte inferior, na parte superior a região era bastante montanhosa. Então nos períodos que antecediam, né? Ou logo no processo da primavera, essa questão das montanhas elas iam começando a derreter. Então era por isso que eles já prevendo, né? Que isso acontecia, eles formavam um exército para essa construção de diques. Na verdade, vocês vão observar essa palavra, a palavra correta a ser falada é diques. Mas eu vou dar um exemplo semelhante do que seja isso. Eram tipo tubulações mesmo que faziam com que aquele rio que estava acima, que ele podia cair. E aí, encher todas aquelas civilizações, né? As pessoas começarem a perder as suas casas, as suas plantações, eles faziam desvios do rio, né? Então esses diques, essas valas, essas transformações que eles faziam para que eles pudessem viver do rio com tranquilidade, né? Que a gente observou, eu acho que foi o ano passado, maio e junho do ano passado, que algumas regiões aqui de Aracaju sofreram alagações. Por quê? É uma questão da natureza? Óbvio, sim, é uma questão da natureza. As pessoas constroem habitações em lugares, né, que tinham uma presença de um rio. Mas aí o que acontece? Cabe aos governantes estratégias para que nesse período as pessoas não sofram como acontecia na Mesopotâmia. Eles não sofriam por conta disso não, porque eles foram construtores, né, de um sistema de irrigação bastante complexo. E até aí tá tranquilo, né? Então vamos lá. Passando para a sociedade, que também é algo importantíssimo de você saber. A sociedade ela é estamental. Essa palavra estamental aqui, ela quer dizer, no popular, onde está, vai ficar. Era uma sociedade rígida, ou seja, obviamente que era algo podia ser, né? Era improvável, vamos dizer, que um rei chegasse lá na sociedade, gostasse de alguém da sociedade, de um camponês, por alguma virtude e trazê-lo para a questão da monarquia, para ficar próximo a ele. Mas isso era algo impossível. O que eu quero falar em estamental? Se eu nasço, né, camponês, meu filho, obviamente, ele vai ser o quê? Camponês. Por que eu sou camponês? Meu filho será um camponês? Porque meu avô também foi camponês. Então, a sociedade, a divisão hierárquica, né, que era bastante rígida, era determinante por nascimento. Você nascia, você já sabia. Você morreria com aquela condição social. Eu já tinha falado para vocês em relação que eram sociedades hidráulicas, porque dependiam bastante do rio. Outra coisa que também é importante salientar, que vocês têm que observar, que nessa civilização da Mesopotâmia havia um modo de produção asiático. Asiático, você já sabe que é povos da Ásia, né? E como é que a Mesopotâmia ela se encaixa aqui? Se a Mesopotâmia eram povos africanos, da África. O modo de produção asiático, realmente, ele foi copiado de povos da Ásia. Mas o que quer dizer o modo de produção asiático? A questão da servidão era coletiva. Tudo que era produzido era da propriedade do Estado. Então, a produção de modo asiático era uma questão de que tudo que eles produziam era uma produção que sempre ficaria na mão do Estado. Entendeu, né? Até aí. A religião era uma religião politeísta. Teísta, Deus. Poli, vários deuses. Não é isso?
Por que, professora, você colocou aqui religião e cultura? Porque uma coisa, ela depende da outra. Essas sociedades da antiguidade, elas eram muito... Tudo que era organizado era voltado em tornos religiosos, né? Tudo que eles iam fazer, uma boa colheita, eles tinham que oferecer aos seus deuses, né? Então, a cultura, a astronomia, que era os astros, né? E a astrologia do zodíaco. Isso aqui está relacionado muito com a antecipação de como é que vai ser as cheias, como é que vai ser a previsão, para que eles pudessem se organizar efetivamente na questão cultural. A economia, a agricultura, né? Vocês sabem que toda a economia é agricultura. Obviamente que algumas regiões, algumas civilizações já se destacaram na questão não só agrícola, mas também a questão de projetos além disso, né? No comércio. Agora eu vou para o mais importante, que são as civilizações. Essas civilizações eu vou explicar na nossa próxima videoaula, que serão, né, os assírios, os babilônicos e os sumérios. Não serão à toa, não que eu coloquei não, vocês vão ver na próxima videoaula o porquê que eu organizei dessa forma. Só lembrando, no final dessa aula eu vou colocar o mapa mental, anotem direitinho, qualquer dúvida, coloque lá o recadinho no Classroom. E um tchau e até a próxima aula.